Fala, turma, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos durante essas aulas remotas. E aí, na última aula nós estávamos falando sobre Getúlio Vargas, essa primeira parte da história do Brasil em que ele governa. E aí nós já falamos de 1930, que foi quando ele chegou no poder por meio de um golpe, né, que não aceitou as derrotas nas eleições. E aí nós falamos que em 1934 ele fez uma nova Constituição, dando continuidade ao seu governo constitucional, porque de 30 a 34 foi um governo provisório, já que não tinha Constituição. E aí, quando chegou o ano de 1935, teve um evento chamado Intentona Comunista, né, uma tentativa dos comunistas assumirem o poder aqui no Brasil, inspirados na Revolução Russa, principalmente, e nas revoluções soviéticas em outras regiões do mundo. E a gente parou no que seria o Estado Novo, né, que foi o regime que começou no ano de 1935. Então, se você não se lembra muito bem até onde nós estudamos, ou se não lembra sobre a explicação de Getúlio Vargas, né, dá uma conferida aí nos vídeos que já estão no nosso canal e assistam novamente para revisar o conteúdo, além de terem o livro também para vocês lerem. O assunto de hoje é Getúlio Vargas e o Estado Novo, que começa na página 275. E aí vai explicar o período que existiu durante o país de 1937 até 1945, que é o ano que acaba a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial tem muita influência no fim do governo de Getúlio Vargas. Mas antes de falar do fim, vamos falar do começo dessa terceira fase de Getúlio Vargas, já que ele está no poder desde 1930 e agora nós vamos falar de 1937, né? Getúlio Vargas ele começa o Estado Novo, que vai ser o nome do seu governo, que vai durar de 37 a 45, o Estado Novo, justificando que aquilo era necessário porque os comunistas tentaram tomar o poder em 1935 e aí para ameaçar, para cancelar, né, para fazer com que os comunistas não ameaçassem o governo brasileiro, era necessário que ele continuasse no poder. Porque se ele organizasse uma eleição, era possível que os comunistas vencessem a eleição, ou que os comunistas acanalhassem a eleição, dessem um golpe de Estado e o Brasil viraria comunista. Então, para evitar isso, era necessário que ele continuasse no poder. Esse foi o argumento dado por Getúlio Vargas. E aí, no dia 10 de novembro de 1937, todos esses dados estão no livro de vocês, a polícia cercou o Congresso e proibiu a entrada dos parlamentares, enquanto Francisco Campos e sua equipe elaboravam secretamente uma nova Constituição. Então, em 1937, Getúlio Vargas organizou uma nova Constituição sem a presença dos parlamentares. E essa nova Constituição dava o direito de fechamento do Congresso, das Assembleias Estaduais, das câmaras municipais. Além disso, permitia que Getúlio Vargas emitissem decretos-leis e efetivassem o estado de emergência, suspendendo assim liberdades civis, além de nomear interventores para os estados e municípios, né? O que são interventores? Pessoas de sua confiança que eram colocados nos cargos sem terem participado de eleições. Recentemente, em Mossoró, teve uma tentativa de intervenção no IFRN, que teve a eleição para reitor, e aí o Ministério da Educação tentou colocar uma pessoa que nem foi candidata à eleição. E aí o IFRN fez um nota de repúdio, se queixou da intervenção do MEC e aí não aceitaram, né? Ainda está rolando esse processo. Dentro do governo de Getúlio Vargas aconteceu muita repressão, né? A gente tem uma imagem muito positiva de Vargas por causa de dois fatores. Primeiro, por causa das leis trabalhistas que Getúlio Vargas criou, né? A CLT foi criada durante o Estado Novo, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e a CLT ela dava às populações mais pobres o direito de receber um salário mínimo, jornadas de trabalhos reduzidas, férias, descanso remunerado, entre vários outros benefícios que existem até hoje em dia. Então isso beneficiou bastante a população mais pobre do Brasil. Por isso que Getúlio Vargas acabou recebendo o apelido de o pai dos pobres, né? Porque ele teve uma política trabalhista muito forte. E a intenção dele era justamente
atrair o apoio dos trabalhadores. Mas ao mesmo tempo que Getúlio Vargas ele tinha propostas para o trabalhismo, ele proibia a atuação de sindicatos, né? Ele imaginava que os sindicatos eram como se fosse uma instituição criminosa que atrapalhasse o seu governo. Então, ao mesmo tempo que ele atendia os trabalhadores, ele era contra a manifestação dos trabalhadores. Né? E todos aqueles que organizassem manifestações eram tratados como traidores, eram presos por causa disso, porque não existia liberdade de expressão, porque o Estado Novo foi um regime autoritário, foi uma ditadura de Getúlio Vargas. E aí as pessoas, elas meio que esquecem esse lado negativo de Getúlio Vargas, né? Ele prendeu a oposição, ele torturou pessoas, ele exilou pessoas, né? E a gente não pode esquecer disso. Não pode passar o pano em Getúlio Vargas dizendo que ele foi um presidente que só teve pontos positivos. Não, ele teve muitos pontos negativos, tá? Entre eles e seu regime autoritário. Outra coisa importante para o governo Getúlio Vargas, principalmente para a criação dessa imagem positiva, foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era basicamente uma secretaria, um ministério que controlava tudo que era produzido durante o Estado Novo. Então, televisão, música, cinema, teatro, novela, jornal, tudo que fosse produzido deveria passar pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, para saber se o governo autorizava aquela produção. Então, tudo que tinha que depender da autorização do governo. Além disso, o DIP criava panfletos, criava propaganda, criava programas que tentassem criar essa imagem positiva de Getúlio Vargas, né? Como se fosse o bonzinho, como se estivessem do lado dos pobres, do lado da família, do lado do país. Nessa época criaram um programa de jornal chamado A Hora do Brasil, e esse programa ele existe até hoje. Em várias ocasiões, esse programa, na época, ele era apresentado pelo próprio Getúlio Vargas. Esse programa ele servia para falar sobre o que o governo estava fazendo, para prestar explicações, né, como se fossem satisfações e, ao mesmo tempo, criar essa imagem de que o governo era bom para o Brasil. Outro ponto positivo no governo de Getúlio Vargas foi para a economia e a industrialização, né? Nessa época, o Brasil enfrentou um problema do café, porque teve a crise de 1929, então a produção do café brasileiro teve um problema com isso, que os Estados Unidos pararam de comprar o café no Brasil. E aí Getúlio Vargas teve que fazer algumas medidas, entre elas queimar várias sacas de café dos estoques brasileiros para que o preço não diminuísse tanto e prejudicasse a economia. Além disso, ele incentivou... Essa luz aqui está atrapalhando. Além disso, ele incentivou a produção de outros gêneros, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Mas só que isso não foi responsável por trazer de volta a estabilidade econômica como era antes com o café normal. Tá? Getúlio Vargas investiu na área da mineração e na área da siderúrgica. Né? Ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, criou a Companhia Vale do Rio Doce, e mais à frente ele vai ser o responsável por criar a Petrobras. Só que a Petrobras não vai ser nessa época de Estado Novo, tá? Nós vamos estudar essa época lá na frente. E a política trabalhista, já falei para vocês sobre as vantagens que ele fez em relação a tudo isso, e tudo isso foi tido como ponto positivo para o governo de Getúlio Vargas. No final do seu governo, a partir de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente tenta ter uma posição neutra para ser beneficiado tanto pelos países que eram apoiados pelos Estados Unidos, como pelos países que eram apoiados pela Alemanha nazista. Só que com o passar do tempo, os Estados Unidos vão começar a pressionar o Brasil para que ele tomasse um posicionamento. E aí, sobre algumas vantagens econômicas, como por exemplo um financiamento para a construção de uma usina em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Brasil vai acabar cedendo apoio para os Estados Unidos. Inicialmente, era só para fornecimento de matéria-prima, como ferro e borracha, além de permitir que os Estados Unidos utilizassem as bases do Brasil como pontos estratégicos militares. Natal, por exemplo, foi uma cidade utilizada pelos exércitos dos Estados Unidos. Só que aí, quando a Alemanha nazista percebeu que o Brasil estava apoiando os Estados Unidos, começou a atacar navegações brasileiras, começou a afundar algumas embarcações. E aí, sob pressão, o Brasil acabou declarando guerra contra o eixo, né, contra os nazistas, em agosto de 1942, enviando tropas da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que ajudou o Brasil a derrotar o fascismo, principalmente lá na Itália
e assim contribuir para a vitória do grupo dos Estados Unidos e da União Soviética, né, na Segunda Guerra Mundial. Acabando a Segunda Guerra Mundial, ficou um governo insustentável, porque não tinha como você lutar contra regimes autoritários na Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo ter um regime autoritário no Brasil, porque eles lutaram contra ditaduras na Europa e o Brasil vivia uma ditadura aqui, então não fazia sentido, era uma contradição. Então começou a ser pressionado para que Getúlio Vargas saísse do poder, porque já fazia 15 anos que ele estava no poder. E aí ele vendo que já existia muita pressão, que não tinha como continuar, ele começa a organizar uma transição democrática, né? Ele chama as novas eleições e aí permite que os presos políticos sejam libertos, né? Dá liberdade para as pessoas que ele havia perseguido durante a ditadura e organizam novas eleições. Nessa época surgem novos partidos políticos, como a UDN, União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, que era o PSD, o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB que existe até hoje, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que hoje em dia é o PCdoB. Tá? E aí, durante essas eleições, foram candidatos à presidência 3 pessoas. Eurico Gaspar Dutra, que foi a pessoa que recebeu o apoio de Getúlio Vargas e que venceu a eleição, por isso que o nome da nossa principal avenida ali no Alto São Manuel é Presidente Dutra, é por causa de Eurico Gaspar Dutra. Outro candidato foi o brigadeiro Eduardo Gomes e também o engenheiro Iedo Fiuza, tá? Mas quem venceu a eleição foi o Eurico Gaspar Dutra por causa do apoio de Getúlio Vargas. Durante essa época surgiu um outro movimento chamado queremismo, que era um movimento que significava queremos Getúlio Vargas. Então, mesmo com Getúlio Vargas tendo 15 anos no poder, existia um grande apoio para que ele continuasse ainda no poder. E aí ele começou a gostar dessa ideia do queremismo. Mas aí o exército, com medo de que ele desse um novo golpe de Estado e que continuasse no poder, o exército deu um golpe em Getúlio Vargas. E aí, em outubro de 1945, tropas do governo cercaram a sede da presidência e destituíram Getúlio Vargas do poder. E aí o governo ele ficou sob a liderança do José Linhares, que era líder do Supremo Tribunal Federal de forma provisória, até que a eleição fosse concluída e o presidente Dutra assumisse o seu governo. E isso será os assuntos das nossas próximas aulas, beleza? Ao final desse capítulo, o nome do capítulo, como eu disse, Getúlio Vargas e o Estado Novo, tem 20 questões que começam justamente na página 279. E aí vocês sabem, né? Uma semana de prazo para a entrega. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Então, nos vemos nas nossas próximas aulas. Valeu!